Opa, vamos lá, professora. Olha lá, nessa segunda parte da aula, eu vou compartilhar com vocês a parte de como fazer a pesquisa acadêmica, né? De como fazer a pesquisa para fazer um trabalho acadêmico, e vai servir também já como um roteiro aí para vocês fazerem a atividade que vai ser a prova na semana que vem. Então, a gente vai utilizar aí algumas coisas alguns dados, algumas coisas. Gente, é mais para vocês irem se acostumando como fazer uma pesquisa acadêmica, um trabalho acadêmico. Não tem que ser perfeito, né? A gente só tem que entender a necessidade de quando a gente pesquisa alguma coisa em algum lugar, a gente tem a necessidade de citar a fonte, né? O que é citar a fonte? É dizer de onde a gente tirou aquela ideia. Então, por exemplo, quando vocês pegam lá o relatório de 2018, então vocês vão colocar algum dado que vocês pegaram no relatório, vocês têm que colocar no trabalho de vocês, de acordo com dados fornecidos no relatório de meio ambiente do Santos Port Authority, aí coloca entre parênteses o ano, né? Se o relatório é de 2018, coloca lá o ano 2018, se é de 2019, coloca 2019, tal coisa assim, assim, assado. Por que é importante colocar a fonte de pesquisa? Porque para ficar um trabalho limpo, um trabalho transparente, né? A gente não pode simplesmente sair por aí copiando ideias das pessoas sem citar que foi elas que descobriram aquilo, que fizeram aquilo, né? Então, um relatório feito pela Santos Port Authority pertence a eles, né? Então, apesar de ter sido feito por alguém, né? O Zelma, né? O João, aquele relatório pertence ao Santos Port Authority, né? Ao site do Porto de Santos. Então, quando a gente vai citar, a gente vai falar que de acordo com o relatório do SPA, tal coisa é assim, assim, assado. Eu preciso ter essa citação. Às vezes eu tenho o nome de um autor, né? Às vezes eu pego um livro, pego uma ideia de dentro de um livro e tem o nome do autor. Então, eu coloco de acordo com o fulano de tal coisa, assim, assim, assado, que é o autor do livro. Então, cada informação que eu pego da internet, que eu pego de algum lugar, eu tenho que colocar de onde eu tirei, né? Isso chama-se citação. E a gente já falou sobre citação aqui, eu já mostrei para vocês como é que faz citação. Hoje a gente vai ver como é que faz referência, né? Como é que eu coloco lá no final do trabalho a referência completa daquela citação que eu fiz. Então, por exemplo, eu pego um livro, faço uma citação dentro de um livro, como é que eu vou fazer a referência daquele livro lá no final? Hoje eu vou explicar isso para vocês. Com o tempo, a gente vai aprimorando, tá? Essas coisas. Eu não tenho muito tempo para dar isso para vocês, porque eu não sou professora de metodologia, apesar de que vocês deveriam ter essa disciplina de metodologia. Então, eu estou só pegando aí umas brechas da minha aula para ensinar para vocês como faz, porque eu acho importante que vocês saibam. Até porque está sendo aí a revista acadêmica da faculdade está sendo reativada, então vai ter a oportunidade de vocês escreverem artigo para a revista, vai ter o primeiro número que vai ser lançado em dezembro. Então, a gente tem que entender um pouco mais dessa linguagem acadêmica, e é por isso que eu estou tirando esses minutos aí, esse tempo final da aula para explicar isso para vocês. Vou compartilhar aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham durante a minha apresentação, é só me perguntar, é só me parar, tá bom? E eu paro a explicação para a gente poder discutir. Então, muito bem. Então, a gente vai falar hoje desse site que se chama More. Né? Esse site More, ele foi criado aí para ajudar a gente a fazer as referências dos trabalhos, porque referência é uma parte muito chata de fazer dentro da pesquisa, né? Então, esse More veio aí para ajudar a gente. Então, a gente vai iniciar. Então, vamos supor que eu já fiz toda uma pesquisa, né? Já compilei um monte de dados, aí peguei um monte de informações de vários sites diferentes, de vários livros diferentes, vários autores diferentes. E aí, eu vou iniciar o meu documento, né? Eu vou abrir lá o meu documento do Word, né? E vou iniciar ele. Geralmente, a gente fornece um template. Aquele template que eu dei para vocês de Word, é dentro dele que vocês vão digitar um trabalho, vamos dizer assim, para ele ficar com uma cara acadêmica, né?
Então, eu já fiz aquele template que é já para poder facilitar para vocês já terem lá dentro todos os espaçamentos corretos, né? Todas as entrelinhas corretas. Então, eu já fiz a minha pesquisa, agora eu vou começar a colocar o meu trabalho no arquivo do Word, mas antes eu tenho assim, algumas dicas que eu dou para os alunos para vocês não se perderem, né? Algumas dicas que vão ajudar bastante vocês a organizarem toda essa parte da pesquisa de vocês, né? Então, vamos lá. Então, a primeira delas é salve um arquivo com seu nome completo. Então, você abrir um arquivo no Word, então, vamos supor, Sasmac. Então, você salva lá, Sasmac, underline, fulano de tal. Porque não vai ter nenhum outro com o mesmo nome. Né? Não vai ter nenhum outro arquivo com o nome Sasmac e o teu nome pessoal. Por quê? O professor, quando recebe os arquivos, todos os arquivos, ele vai receber vários arquivos com nomes repetidos. Se eu recebo um arquivo com o teu nome salvo naquele arquivo lá, eu já sei que é o teu. Você fala, professor, eu mandei para você. Como que é teu nome? Meu nome é José Carlos. Aí eu vejo lá, Sasmac José Carlos. Ah, já recebi, José Carlos. Está aqui o arquivo. Entendeu? Então, é importante que a gente salve sempre o arquivo com o nome da gente, que fica mais fácil para o nosso professor, para o nosso orientador, identificar de quem é o trabalho. Então, isso é uma dica legal. Cada vez que eu fizer uma versão nova do meu trabalho, da minha pesquisa, é importante que eu delete a anterior. Por quê? É muito comum, né? Eu comecei a fazer uma pesquisa lá, né? Então, vamos lá, estou fazendo... Relatório Ambiental de 2018 é o nome da minha pesquisa. Aí eu fiz lá a primeira versão. Aí mandei para o pessoal do meu grupo, o pessoal do meu grupo mudou aqui, mudou ali, mandou de volta. Aí mudei tudo que tinha que mudar. Eu faço uma segunda versão. Relatório Ambiental 2018, 2. Aí eu faço Relatório Ambiental 2018, 3. Relatório Ambiental 2018, 4, 5, 6, 10, 20. Gente, isso não tem fim. Chega uma hora que a gente começa a se perder nas versões que a gente salvou do próprio trabalho. Então, eu fiz uma versão nova, eu deleto a anterior para não correr o risco de mandar a versão errada. Eu já recebi versão errada de aluno. O aluno fez tanta confusão lá no diretório dele, salvou tantas versões diferentes, que quando ele foi me mandar, ele acabou me mandando errada. E aí não tem volta, né, gente? Você mandou a errada, vai corrigir a errada. Né? Às vezes, aí o aluno fala assim, não, professora, mas eu tenho certeza que eu tinha corrigido tal coisa. Bom, mandou o arquivo errado. Então, para a gente não correr o risco de mandar o arquivo errado, você começa a salvar assim, TCC 1, TCC 1 revisado, TCC 1 revisado, parte 2, TCC 1 revisado manhã, TCC 1 revisado tarde, TCC revisado... Esse é o que vale. TCC revisado, agora vai. Gente, não tem fim. A gente vai criando um monte de nome para o mesmo arquivo. E aí, depois, quando a gente vai olhar, a gente se perde. Que a gente tenha só uma versão do trabalho que a gente está fazendo, que é para a gente não se perder. Uma outra dica, tá? Importante, é que você tem que manter um arquivo onde você vai salvar todos os dados de todo o material que você utilizou para fazer seu trabalho. Como que eu faço? Eu abro um documento do Word e conforme eu vou pesquisando na internet, o que eu faço? Eu copio o link da página, aquele nome grande que fica lá em cima do navegador, colo no meu documento do Word, copio o que me interessa de texto e colo embaixo. E vou colando. De todos os sites que eu entrei, de todas as coisas que eu peguei, de trabalhos, mas sempre eu vou identificando, antes de colar o conteúdo, eu vou identificando de onde eu tirei. Esse de onde eu tirei, depois vai me ajudar a fazer a citação e a fazer as referências. Então, é importante que eu guarde de onde eu tirei cada informação. Para que depois o professor fale assim, tá faltando uma citação aqui. De onde você tirou isso? Professor, eu já não lembro. Se você tiver um arquivo onde você foi guardando todos os dados, é só você falar, vou olhar de onde eu tirei. Aí você vai lá, confere, consulta de onde você tirou e você vai descobrir de onde você tirou aquilo. Então, a organização, gente, a pré-organização para fazer um trabalho é muito importante. Essa pré-organização vai determinar o resultado final do seu trabalho.
tá? Se você conseguiu fazer de uma forma organizada, o teu resultado vai ser sempre cada vez melhor, porque você vai fazendo de uma forma organizada, de uma forma com tudo anotado, e aí eu sei de onde eu tirei cada coisa para depois fazer as minhas citações, as minhas referências e assim por diante. Então, isso vai facilitar para você fazer as suas citações. Para o livro, né? Eu peguei um livro. Hoje, cada vez mais está difícil a gente pegar informação em livro, porque os artigos científicos têm dados mais atuais, né? Eu sempre recomendo para pesquisar no Google Acadêmico. O Google Acadêmico é um Google normal, só que é um Google onde só tem artigo científico, né? Só tem textos científicos. Então, o Google Acadêmico vai ter sempre lá o que há de mais moderno e o que há de mais recente no mundo científico, vai estar lá no Google Acadêmico. Então, tem algumas plataformas que são plataformas para artigos, para trabalhos apresentados em congresso, né? Os trabalhos apresentados em congresso geralmente são coisas recentes. Livros, eles acabam sendo uma publicação cara, né? Porque publicar um livro é caro, e acabam sendo coisas mais desatualizadas. Então, hoje em dia, está mais comum fazer pesquisa em artigo acadêmico. Mas é claro que tem alguns livros que são notoriedades na área, né? Eu não posso dispensar um livro do Ballou, né, do Ronald Ballou, se eu estiver fazendo um trabalho de logística, né? O Ronald Ballou é um papa na logística. Então, eu não posso dispensar um livro do Ballou só porque existem informações mais recentes, até porque essas informações mais recentes vão se basear nas informações do Ballou também. Então, se eu tiver usado um livro para fazer uma citação qualquer no meu trabalho, o que eu tenho que anotar? Eu tenho que anotar o nome do livro, né, o subtítulo, se tiver, o nome completo de cada autor, o ano que ele foi publicado, em qual editora, qual é a cidade que fica a editora, qual é o número de páginas do livro, qual é a edição que esse livro está, né? Primeira edição, segunda edição. Então, para livros, eu tenho que ter esses dados. Se eu tiver pego um artigo científico de algum lugar, né? Peguei lá, fui lá no Google Acadêmico e achei um artigo científico que foi publicado num congresso que teve no Maranhão. Então, o que esse artigo científico, o que eu preciso dele? Eu preciso ter o título e o subtítulo dele, eu preciso ter o nome completo de todos os autores, o título da revista que ele foi publicado ou do congresso onde ele foi apresentado. Se ele foi apresentado num congresso do Maranhão, tem que colocar lá o nome do congresso, a cidade onde ele foi apresentado, se é no Maranhão, foi em São Luís. Se for uma revista, ele vai ter um número do capítulo ou um número de volume, a periodicidade, se a revista é mensal, bimestral, semestral, o número de páginas do artigo, 10 páginas, 15 páginas, a data de publicação desse artigo, somente o mês e o ano, e se o artigo estiver disponível online, eu tenho que copiar também o link e a data que eu acessei o artigo. Geralmente, essas informações estão no cabeçalho ou no rodapé do artigo que você pegou na internet. Vai ter lá tudo escrito direitinho. Eu vou trazer alguns exemplos na aula que vem para vocês verem como é que a gente tira essas informações de dentro das publicações que a gente usa. É importante se eu entrei num site, né? Se eu peguei, por exemplo, eu entrei lá no site do Porto de Santos, eu fui fuçando, abrindo página. Cheguei lá numa página que eu achei uma informação super legal. O que eu vou fazer? Eu vou anotar o link da página, mas exatamente o link daquela página que eu estou usando, tá? Porque cada página dentro de um site, ela tem um link diferente lá no navegador. Então, é aquele link que eu tenho que ter, que vai direcionar, que vai me mandar diretamente para aquele lugar de onde eu tirei aquela informação. Então, quando eu estiver num site, eu vou anotar o link, né? O nome do site ou a quem ele pertence, por exemplo, eu tirei a informação do site do Porto de Santos, o nome do site é Site do Porto de Santos. O título da parte do trabalho que eu retirei do site, então eu retirei do site Relatório Ambiental de 2018. Se tiver um autor, eu coloco um autor, se não, eu coloco que o texto é do site do Porto de Santos, né? E aí eu tenho que colocar a data que eu acessei o link, tá? Isso é uma norma da BNT.
Então, se eu entrei no link no Porto de Santos hoje e fiz uma pesquisa hoje, eu tenho que colocar lá disponível em, que vai ter lá todo o endereço do link, acessado em, com a data de hoje. Tá? Isso é uma norma da BNT e é obrigatório quando você entra num site ter a data que você acessou no site. Isso garante a legitimidade da informação, porque se tiver alguma mudança no site, a minha informação está correta, a minha informação estava assim no site naquele dia. Né? Se houve uma mudança depois, a culpa não é minha. Né? Então, eu tenho que colocar lá, até para me precaver, eu tenho que colocar a data que eu fiz a pesquisa. Para teses, dissertações e TCCs, então vamos ver qual é a diferença entre tese, dissertação e TCC. Tese é de doutorado. Então, quem faz um doutorado, no final, ele tem um trabalho final que se chama tese. Dissertação é no mestrado. Quem faz um mestrado, no final, tem uma dissertação. E TCC é um trabalho de conclusão de curso que é feito nas faculdades, tá? Os TCCs, às vezes ele é chamado de TCC, às vezes ele é chamado de monografia. Mas é mais comum vocês encontrarem com o nome de TCC, que significa trabalho de conclusão de curso. Então, para teses, dissertações e TCCs, eu tenho que saber o quê? O título do trabalho, o nome dos autores, o local em que ele foi apresentado, na folha de rosto de todo o trabalho tem lá embaixo, na primeira página tem lá embaixo, por exemplo, se foi apresentado em Santos, vai estar Santos 2021. Se ele é tese, dissertação, monografia ou TCC, o número de folhas, tem 150 folhas. Isso é fácil de verificar, eu estou com o arquivo aberto, é só ver lá o número de folhas que ele tem. O nome da instituição onde ele foi apresentado, foi uma dissertação de mestrado apresentado na Universidade de Santa Cecília de Santos. Então, vai lá, nome da instituição, Unisanta. O ano da entrega, foi em 2015, está escrito lá embaixo da data, está escrito o ano que ele entregou. O curso, ele fez para o curso de ecologia. Se tiver um departamento lá, ecologia faz parte do departamento do curso de biologia. Então, você pode colocar lá, ecologia, né, tracinho, biologia. E se o trabalho estiver online, na íntegra, né, se ele estiver integralmente online, eu tenho que colocar lá o link do trabalho completo e a data em que eu acessei esse trabalho. Eu peguei uma revista e aí eu tô falando... Professora, dá licença. Toda. Eu vou precisar sair, tá? Tudo bem, depois você pega o final da aula aí, que vai estar gravada, vai estar online a partir de amanhã, tá bom? Tá ok, obrigado. Nada, tchau, bom trabalho. Então, se eu peguei uma revista acadêmica, né? Então, eu tenho lá uma revista acadêmica, a nossa faculdade agora vai passar a ter uma revista acadêmica. A gente tem, a revista tem um nome, o local de publicação da revista da nossa faculdade vai ser São Vicente, a editora vai ser UniBR, a data é a data em que a revista foi publicada e a periodicidade, se eu não me engano, ela vai ser semestral. Se a revista estiver online, né, geralmente essas revistas acadêmicas elas estão online, eu tenho que colocar lá o link e a data de acesso que eu pesquisei na revista. Jornais, a gente consulta muito assim notícia de jornal, tem algumas revistas também da área portuária que a gente tem, a Global, tem a Marítima, né, tem algumas revistas também. A gente também tem que saber o nome do jornal, né? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa no Jornal da Tribuna. Né, o nome do jornal da Tribuna, o local de publicação Santos, a data completa que saiu aquela notícia, e se o jornal estiver online, também tem que colocar o link e a data de acesso. Aí entram algumas coisas que a gente já usa um pouco menos. Talvez, no nosso caso, como a gente está trabalhando com a PNRS, com a Lei de Crimes Ambientais, a gente ainda se depare um pouco aí de trechos de legislação e tal. Então, para quando a gente usar uma legislação, a gente também tem que ver lá no cabeçalho da legislação, tem alguns dados que o MOR vai pedir para a gente quando a gente for fazer uma referência de lei. Né? Quando tiver que fazer a referência de lei, eu vou ter que saber algumas coisas a respeito dessa lei para poder fazer a referência certinha. Gente, referência bibliográfica, elas são
elas são chatas e elas são difíceis de fazer, porque para cada tipo de publicação, a ABNT determina um tipo diferente de referência. Então, acaba ficando chato, por isso que o MOR veio salvar todo mundo aí que faz trabalho acadêmico. Se vocês conversarem com o Aguinaldo, por exemplo, que é um cara que escreve muito artigo acadêmico, escreve muito trabalho, perguntem para ele como é chato fazer referência. Fazer referência é uma parte muito difícil. Citação e referência é uma parte bastante difícil do trabalho e toma muito tempo da gente. Por isso que é importante que a gente se organize previamente, para depois a gente não se perder, tá? Então, legislação também, a gente tem que ter alguns dados aí da lei, que a gente pega facilmente. Filmes e vídeos. Digamos que eu peguei um filme lá, que nem, por exemplo, na psicologia tem um filme que se chama Nise. Esse filme é um filme que acabou ficando clássico aí para quem estuda psicologia e tal, e tem muitos dados que servem para pesquisa. Se eu utilizar o filme para pôr alguma coisa no meu trabalho a respeito do filme, eu tenho que ter o nome do filme, o diretor do filme, a cidade onde ele foi feito, qual é a produtora, qual é o ano, qual é a duração em minutos, e se ele estiver online, também guardar o link e a data de acesso. Geralmente esses filmes vão estar online aí no YouTube, ou no Globoplay, ou em lugares assim. Então, gente, quando eu utilizar um filme, esses dados todos a gente acha em sites especializados, né? Tem ali um site como é que chama? Só de filmes, e eles trazem todas essas informações que a gente precisa. Tem uns truques aí que a gente utiliza para pegar as informações que a gente não tem em mãos, né? É só pesquisar na internet, gente. Tudo está na internet. Já falei isso para vocês. Se eu peguei slide, né? Tem até um site que se chama SlideShare. Então, tem alguns slides lá de professores que às vezes a gente usa, mas aí é mais incomum de utilizar, tá, gente? A gente utiliza mesmo... O que a gente vai utilizar mesmo para trabalho acadêmico é artigo científico, livro, né? Legislação, são as coisas que a gente mais vai utilizar, né? Artigo de revista, artigo de congresso, né? São as coisas que a gente mais vai utilizar. Essas outras, assim, eu só estou colocando que é para vocês saberem que existe. Aí, autorizações. O que são autorizações? Se no meu trabalho eu coloquei a foto de alguém, eu preciso ter autorização por escrito dessa pessoa para poder publicar a foto dela. Eu não posso publicar uma foto de uma pessoa que não tenha me autorizado, porque existe uma coisa chamada direito de imagem. Tá? Então, é muito importante que se eu usar num trabalho meu uma foto de uma pessoa, eu vá lá para essa pessoa e diga assim: fulana, me dá uma autorização para eu poder publicar no meu trabalho. Ou eu vou esmaecer a cara da pessoa para ela ficar irreconhecível, né? Para que eu não tenha depois problemas de processo por ter utilizado a imagem da pessoa sem ter tido autorização. Entrevistas. Digamos que eu fiz uma entrevista lá com o gerente da Maersk. Ele me deu uma entrevista bem legal, falando um monte de coisa sobre a Maersk, falando um monte de coisa sobre o trabalho dele. E aí eu resolvo que eu vou divulgar essas coisas no meu trabalho. Antes de divulgar qualquer coisa que essa pessoa tenha dito para mim em entrevista, eu preciso que ele me dê por escrito uma autorização para divulgação dos dados. Amanhã ou depois você pode ser acusado de espionagem industrial. Esse cara veio aqui, me fez um monte de perguntas e depois aí saiu divulgando os dados sigilosos da empresa. Então, eu já vi muita gente se ferrar, né, que já estava com o trabalho pronto e foi proibido de publicar o trabalho, porque mandou o trabalho para a pessoa que ele entrevistou ler, a pessoa falou: não, eu não te dei autorização para você dizer essas coisas, você não pode publicar essas coisas a respeito da minha empresa. Então, é importante que para qualquer publicação que eu tenha, baseada numa entrevista, eu tenha autorização da pessoa para divulgar os dados. Por exemplo, estou fazendo um trabalho sobre a Natura. Tudo que está na internet, gente, é público. Se eu peguei qualquer informação da Natura na internet, não tem problema, eu posso usar. Está lá na internet, está no site para quem quiser ver. Mas, se eu peguei um diretor da Natura e fiz uma entrevista com esse diretor da Natura e ele me deu dados que não estão públicos e eu publiquei esses dados, eu corro o risco de ser acusada
de espionagem industrial. Eu não posso divulgar dados de uma empresa, né, que às vezes são sigilosos, que são perigosos de cair na mão aí de algum concorrente, sem que esse chefe, que esse diretor me autorize. Né? Então, se ele me deu algum dado que vai comprometer a empresa, ele tem que me dar uma autorização para divulgar. Então, sempre que a gente fizer uma entrevista e for fazer um trabalho baseado numa entrevista, eu tenho que perguntar para o meu entrevistado, fulano, eu estou fazendo um trabalho para a faculdade, eu posso divulgar isso que você está me dizendo? Se ele dizer pode, se eu te enviar um pedido de autorização, você assina para mim que você autoriza eu divulgar os dados dados na entrevista? Se ele falar, não posso assinar, vai por mim, não divulgue. Né? Porque você precisa ter uma autorização por escrito, até porque essa pessoa depois pode te culpar. O cara perde o emprego porque ele acabou divulgando um negócio que não podia. Ele vai lá e vai te culpar, né? Eu perdi meu emprego por sua causa. Você foi lá e divulgou o que eu te contei, não era para divulgar. Então, é muito complicado esse negócio aí de autorizações. Geralmente, a gente muda nome de empresa, coloca nome fictício, né? Então, a empresa XYZ trabalha com tal coisa, assim, assim, assado, fala por alto para que a gente não se comprometa dando informações, às vezes, de uma empresa que a gente não poderia dar. Isso é importante. Senhora, licença. Toda. Qual o site mesmo que a senhora falou que era para fazer sobre as referências? More. M-O-R-E. More. Eu ainda vou mostrar ele aqui para vocês daqui a pouco. Então, gente, divulgação de dados da empresa entra naquele mesma coisa que eu estava falando aí nas entrevistas, né? Eu tenho que solicitar autorização por escrito da empresa para a citação do nome dela e divulgação dos dados. Então, se eu fiz uma entrevista com o diretor da Maersk e eu vou colocar no meu trabalho, o diretor da Maersk, fulano de tal, ele tem que autorizar eu escrever que ele é diretor da Maersk, autorizar a escrever Maersk no meu trabalho, o nome pertence a uma empresa, então é importante que eu tenha aí em mãos uma autorização para que eu possa colocar o nome de empresa e nome de pessoas. Bom, aí eu estou lá já com todas as coisas anotadas, estou lá com o meu banco de dados prontinho, bonitinho, vou começar a fazer meu trabalho, já fiz as citações, cheguei no final do trabalho e tenho que fazer as benditas das referências, que é obrigatório pelas normas da BNT, né? Então, o que são referências? De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, NBR 6023 de 2002, página 2, referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Percebam que eu fiz toda a citação, né, no início da frase, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, entre parênteses, o número da NBR 6023, o ano e a página, e aí fiz uma citação direta, entre aspas, ou seja, eu tirei de dentro da norma a citação na íntegra, exatamente como está escrito na norma, porque ela está entre aspas, então está exatamente como está na norma. Eu não mudei nada, eu não usei minhas palavras, eu pus entre aspas, porque está como está lá na norma. Então, é uma listagem, né? Referência é uma listagem em ordem alfabética. Alguns lugares numeram, mas o mais comum é que ela seja só em ordem alfabética, sem numeração, né? Das publicações que eu utilizei para elaborar o meu trabalho, né? Então, como é que essas referências devem aparecer no meu trabalho? Lá no final, depois das considerações finais, ela não é numerada, né? Considerações finais vai seguir a numeração 1, introdução, 2, 3, 4, 5, considerações finais. Referências não têm número, né? E elas vão ser alinhadas à margem esquerda, vão ser em espaçamento entre linhas simples, organizadas em ordem alfabética, separadas uma da outra em espaço duplo. A pontuação vai seguir os padrões internacionais, né, que a ABNT coloca lá, né? E deve ser uniforme em todas as referências. Essa NBR 6023 é a que faz a normatização
das referências. Eu tenho ela na íntegra. Se alguém tiver interesse em olhar, eu tenho ela na íntegra. As normas da BNT, elas são proibidas de serem copiadas. A BNT, ela é uma associação que, sem fins lucrativos, que vive de fazer normas para tudo, tá? Inclusive para trabalhos acadêmicos, norma de tomada. Quanto que tem que medir uma tomada? Cada buraquinho tem que ter a distância tal de tal. Isso tudo é feito pela BNT. Então, a BNT vai normatizar uma série de coisas. E a BNT, ela não tem fins lucrativos. Então, ela vive de vender as suas normas. Por isso, é proibido fazer cópia de norma da BNT. Então, quando você tem uma norma da BNT, você tem porque você comprou essa norma. Eu tenho todas as normas porque eu comprei as normas porque é o meu trabalho. Então, em todas as páginas dessas normas está escrito lá, pertence a licenciado para Gisele Esteves Prado. Em todas as páginas está escrito isso, porque se alguém copiar, sabe que aquelas normas pertencem a mim. Eu sou responsável por elas e eu não posso deixar que copiem. Claro que se alguém quiser ver uma norma, eu posso emprestar, eu posso compartilhar com vocês, desde que isso não seja vendido no câmbio negro, né? Isso não pode ser comercializado, porque o meu nome está lá na norma. Então, essa norma NBR 6023, ela vai dizer para cada tipo de referência como ela deve ser. As referências, antigamente se chamavam referências bibliográficas, né? Porque antigamente a gente fazia referência só baseada em livros. Hoje, a BNT já mudou esse nome só para referências. Então, o nome hoje é só referências. Aqui tem um exemplo, né, de como essas referências aparecem no final do meu trabalho, né? Então, tem aqui, aparece aqui o nome, né, do local, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, NBR 6492, representação de projetos de arquitetura, a cidade e o ano, né? Quando tem esse traço, significa que repete o mesmo de cima. Então, todos esses que têm traço são Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. O que vai mudar é só o número da NBR e o nome da NBR, né? Então, vocês percebem. E aqui embaixo de tudo, Montenegro, Gildo, né? O nome do cara é Gildo Montenegro, né? Ele está nas referências, ele foi utilizado para fazer o trabalho. Então, começa pelo sobrenome dele, vírgula, o nome, desenho arquitetônico, que é o nome do livro, São Paulo, que é a editora, Edgar Blutcher, que deve ser o nome da editora, 1978, que é o ano em que foi editado o livro. Então, essa é a estrutura de uma referência. E aí a gente tem lá esse site chamado MORE, né, que é Mecanismo Online para Referências. O site MORE é uma ferramenta gratuita, de fácil utilização, e foi desenvolvida por duas pessoas, essa Maria Bernadette Martins Alves, que é bibliotecária, e o Leandro Luiz Mendes, que é um analista de sistemas. Por que uma bibliotecária desenvolveu um mecanismo para fazer referências? Porque toda essa parte de formatação de trabalho acadêmico, a BNT, referência, citação, é o que uma bibliotecária aprende quando faz uma faculdade de biblioteconomia. Essa é a função de uma bibliotecária, é saber fazer essas coisas. Então, toda faculdade grande, quando dá um trabalho acadêmico para o aluno fazer, e ele tem que recorrer a alguém para ajudar ele a fazer referência ou ajudar ele a fazer citação, ele tem que recorrer à bibliotecária. A Universidade de Santa Catarina, que é onde foi desenvolvida essa ferramenta, deve ter dado muito trabalho para essa bibliotecária. Chegou um momento em que ela deve ter dito assim, chega, eu vou desenvolver algum mecanismo que faça isso de uma forma automática para não ter que ficar atendendo aluno por aluno, fazendo referência por referência com todo mundo. Chamou um cara lá que era da área de analista de sistemas e desenvolveram em 2006 esse programa chamado MORE, que só vem melhorando com o passar dos anos e sendo atualizado aí com o passar dos anos, tá? Ele é totalmente baseado na NBR 6023, que é a NBR, né, a norma brasileira que vai formatar as referências.
E essa norma que está atualmente em vigor foi a última atualização feita lá em 2002. O endereço do site é esse aqui, www.mor.ufsc.br. Entrando nesse link, você vai direto para o site do MOR, que é onde a gente vai daqui a pouco ver como que se faz aí as referências. O site do MOR, às vezes, ele tem alguns problemas, tá, gente? Porque ele é um site que, às vezes, fica sobrecarregado. Então, às vezes, ele dá algumas empacadas, às vezes ele demora para carregar, tá? Ele é um site que, às vezes, a gente tem que ter um pouco de paciência com ele. Então, às vezes, ele está fora do ar, né? Então, acontece tudo isso com ele. Bom, a cara do MOR é essa daqui. Quando a gente entra no site do MOR, o que a gente vê, a primeira coisa que a gente vê é essa cara aqui, essa aparência, tá? A gente vai ver o nome do site, né? A gente vai ter essa primeira página, essa página de entrada. Deixa eu ver uma coisa. A gente vai ter essa página de entrada e lá eu vou escolher, né, dentro daquele menu que está do lado esquerdo, eu vou escolher o que eu quero fazer e eu já vou ensinar para vocês como é que isso funciona na prática. Então, o site MOR, né, quando eu abro ele, eu abro ele nesse endereço, mor.fsc.br, ele vai me abrir uma página parecida com essa, tá? E vai dizer que eu estou logado como anônimo. Né? E aí ele vai falar para você se você quer cadastrar o usuário. Eu recomendo sempre cadastrar o usuário, porque se você se cadastra no MOR, tudo que você fizer dentro dele, né, todas as referências que você gerar dentro dele, elas vão sendo guardadas num banco de dados. Então, digamos que você faça lá uma referência de um livro que você usa sempre, você vai usar ele várias vezes em vários trabalhos. Você fez a referência dele uma vez só, ele vai ficar guardado lá. Ele vai ficar lá na sua conta guardado. Então, eu sempre recomendo que se faça lá o cadastramento de um usuário, até para poder fazer a navegação no site, que acaba ficando mais fácil de fazer quando você está logado, né? Então, quando você pede para cadastrar o usuário, vai abrir uma página como essa que está aqui na frente de vocês, né? E aí vocês vão começar a completar, né, o nome completo, o endereço de e-mail, no caso está o meu da FATEC aqui, porque eu fiz para uma palestra da FATEC, eu fiz esse tutorial. O meu login, eu escolhi um nome de login, o meu é Gi Prado. Mas você pode escolher um nome seu, que vai ser um apelido seu. O meu grau de instrução, eu sou mestre, né? Tenho mestrado. A instituição para a qual eu estou fazendo a pesquisa, no caso de vocês, UniBR, o curso que vocês estão, gestão portuária, e aí vocês vão criar uma senha e vão repetir essa senha, como em qualquer outro site, né? Vão pedir para salvar os dados e, a partir daí, vocês vão estar cadastrados. Utilizem um e-mail que vocês tenham acesso, um e-mail válido, porque a sua senha só pode ser restaurada a partir desse e-mail. Então, se você colocar um e-mail que você não tem mais acesso, que tá velho, você não vai conseguir fazer o login, aí você vai ter que fazer um outro cadastro, né, com uma outra senha, com outro e-mail para você poder entrar. Bom, aí, depois que você se cadastrou, vai abrir essa página para você fazer o seu login. E aí você vai pôr o seu nome de usuário, eu determinei que era o Gi Prado, vou colocar a minha senha e vou mandar fazer o login, né? A partir do momento que eu mandar fazer o login, ele vai dizer aqui para mim, logado como Gisele Esteves Prado. Então, eu já vou estar logada no ambiente meu. E aí, você vai ter algumas opções, né? E vai ter uma barra de opções de coisas que você pode fazer, e você tem lá uma coisa chamada tutorial. Esse tutorial, ele ajuda bastante quando a gente tem alguma dúvida de como preencher alguma coisa dentro do MOR. Ele tem lá umas explicações que algumas são bem rápidas, mas ajudam bastante a gente quando a gente tem alguma dúvida de como preencher algum campo, né? Porque vocês vão ver que quando vocês forem fazer a referência, vai abrir fichas para vocês preencherem com os dados para poder gerar a referência, né? Então, a minha página inicial é essa, né? Eu estou no início lá, já está escrito lá em cima que eu estou logada como Gisele Esteves Prado, né? Então,
eu estou no início, estou na página inicial, e aí tem algumas coisas que eu posso fazer. Eu posso criar referências, eu posso pesquisar, eu posso ver o que eu tenho lá na minha conta, posso pedir ajuda para alguma coisa, tem algumas perguntas frequentes. Aqui tem sobre o site, né, que é onde tem as informações de quem é que criou e tudo mais. Aqui tem um contato, se você quiser entrar em contato com eles. Aqui tem o tutorial, que são aqueles lugares onde você vai ver como preencher alguns campos aí do site, e FAQ aí, que são aquelas perguntas mais frequentes. Então, eu estou aqui na minha localização início, né? Aí eu vou escolher o que eu vou fazer, né? Tá lá logado, como Célia Esteves Prado, tá escrito que foi atualizado de acordo com a NBR 6023 de 2018, é a última NBR que teve 6023, estava 2002, mas é 2018. E aí, nessa barra que está em cima, eu vou escolher o que eu vou fazer. Quando eu escolho, né, se eu ponho aqui criar referências e clico nessa setinha aqui, vai abrir esse submenu para mim, né? E é dentro desse submenu que eu vou escolher o que eu vou fazer, tá? Então, eu posso digitar, eu posso escolher monografia no todo, parte de monografia, cada um deles vai ter uma série de subitens, tá? Essas setinhas são subitens. Artigo de periódico, documentos exclusivos em e-mail eletrônico, que é o que a gente usa para quando a gente fez uma pesquisa num site, alguma coisa, documentos jurídicos onde vai ter leis, e aí coisas mais incomuns, que são patentes, partituras, filmes e vídeos, slides, são coisas que a gente usa menos. O que a gente vai usar mais são os 5 primeiros, né? Então, digamos que a gente clique em monografia no todo. Vai abrir para mim um submenu, né? Dentro de monografia no todo, eu vou escolher o que eu quero. Eu quero fazer uma referência de um livro. Eu quero fazer uma referência de um dicionário. Eu usei um dicionário. Eu usei uma enciclopédia. Eu peguei um relatório técnico. E no caso de vocês, esses relatórios que vocês estão fazendo aí do site do Porto de Santos, aí dos relatórios de meio ambiente, são relatórios técnicos. Eu utilizei uma tese, uma dissertação, um TCC. Eu peguei um anal ou um proceeding. Anais são a publicação dos artigos que foram apresentados no Congresso. Ou eu peguei uma norma técnica, que é no caso da NBR 6023, dessas normas aí da BNT. Bom, digamos que eu peguei este livro e que este livro eu usei para fazer a minha pesquisa. A capa dele já me traz algumas informações que eu preciso para fazer a referência, né? Então, a capa dele vai me trazer o quê? O nome dele, né? Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. Então, esse é o título. O subtítulo, que é Estratégia, Operação e Avaliação. O nome do autor, que é Antônio Galvão Novaes. A edição, olha, na própria capa já está lá, 4ª edição. Mas eu ainda preciso de outras informações que não estão na capa. Onde eu vou encontrar? Nessa coisinha aqui que se chama ficha catalográfica e que tem em todos os livros. Tá lá no verso da primeira página, tem lá a ficha catalográfica. Na ficha catalográfica eu vou encontrar a cidade onde ele foi publicado, a editora e o ano em que ele foi publicado, tá? São informações que eu preciso também. Mas eu ainda preciso do número de páginas desse livro e eu não estou com esse livro na mão. O que eu faço? Eu digito o nome dele numa livraria qualquer. Livraria Saraiva, Livraria Cultura, qualquer uma livraria que venda livros, né? E aí, quando eu achar o livro, todo livro tem os dados técnicos. Nos dados técnicos, eu vou encontrar o número de páginas dele, qual é a edição, qual é o ano da última edição. Vou encontrar alguns dados que não estão lá na ficha catalográfica. Então, tem muitas formas de vocês encontrarem os dados que vocês precisam para fazer as referências de qualquer material que vocês utilizem para fazer o trabalho. Bom, eu fiz lá agora do livro, né? Usei monografia no todo, fiz do livro.
Mas eu quero fazer só um capítulo do livro. Eu só usei um capítulo daquele livro. Então, eu venho em capítulo de livros e preencho só como capítulo. Eu não costumo usar dessa forma. Sempre que eu uso um livro, eu não particularizo assim. Usei o capítulo 5 desse livro. Eu ponho o livro inteiro na íntegra, que é melhor, entendeu? Aí a pessoa que for verificar, ela vai achar o livro na íntegra e vai achar a parte que ela quer. Bom, se eu quero fazer uma referência de livro, eu vou escolher lá livros e vai abrir para mim uma ficha igual a essa que está aqui na tela de vocês. Eu vou preencher esta ficha. Os lugares que estão com asterisco é de preenchimento obrigatório, tá? Os que não têm asterisco não são obrigatórios, eu posso deixar em branco. Mas para a BNT, esses que estão com asterisco são os mais importantes. Então, eu vou primeiro lá no inserir livros, e aí vai aparecer para mim, eu vou começar a preencher os dados que eu tenho em mãos, né? Então, lá está perguntando, forma abreviada para mais de 3 autores? Não, não precisa. O tipo de autor, ele é o quê? Ele é uma empresa, ele é uma sociedade sem fins lucrativos, ele é um órgão governamental? Não, ele é uma pessoa física, o nome dele é Antônio Galvão Novaes, então ele é uma pessoa física. A responsabilidade intelectual é de quem? É do autor da obra, é dele, né? Quantidade de autores, aqui eu posso colocar 1, né? Mas como não é obrigatório preencher, ficou como desconhecida, mas não tem problema. Mas eu posso colocar 1, porque eu estou vendo que ele é um autor só. O título, aí eu vou escrever o título inteiro e o subtítulo eu vou escrever inteiro também. A título, o subtítulo. O número o nome do autor e o número da edição. É 4ª edição, eu vou escrever só o número 4. A cidade em que ele foi publicado, Rio de Janeiro. O nome da editora é Elsevier. O ano da publicação é 2007. O número de páginas dele são 424 páginas, tá? Se esse livro tiver na íntegra online, eu posso colocar aqui embaixo sim, tá? E aí vai me abrir mais um campo para eu colocar o link. Mas livros é mais difícil eles estarem online, né? Você vai encontrar online, mas é artigo, coisas assim. Livro é mais o livro físico mesmo que está nas suas mãos. E aí eu vou mandar gerar a referência. Esse programa ele é tão esperto que ele não só gera a referência, como gera também a citação. Como eu tenho que citar esse trabalho, esse livro, lá no corpo do meu trabalho. Ó, ele gerou aqui. A referência vai ser Novaes, em letra maiúscula, vírgula, Antônio Galvão, sempre pelo sobrenome. O nome do livro, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Produção, 2 pontos. Esses 2 pontos ele mesmo que coloca. Estratégia, Operação e Avaliação, 4ª edição, Rio de Janeiro, Elsevier, 2007, 424 páginas. Ele já fez com toda a pontuação, né? Essa pontuação toda ela é obrigatória estar correta. E ele já fez para mim, porque ele já está programado para fazer de acordo com o que a BNT pede. Se eu for citar esse livro no meu texto, eu vou falar Novaes, né? Segundo Novaes, entre parênteses, 2007, ou eu posso colocar a citação e no final escrever Novaes, 2007. Então, a referência foi gerada com sucesso. Se eu estiver logada, essa referência vai ser salva lá no meu ambiente. Se eu precisar usar novamente essa referência, ela vai estar lá para eu usar novamente. Ó, a referência foi vinculada ao seu nome de usuário. Tá? Essa é a referência, é só copiar e colar. Claro que sem a palavra referência, eu vou copiar a partir do Novaes, copiar e colar lá no meu trabalho. Tá pronto. Né? A citação é feita dessa forma e tá pronta a minha referência. É assim que se faz uma referência. Gente, eu vou parar por aqui hoje, nós já chegamos ao fim da nossa aula, né? E na próxima aula eu vou entrar lá no site, lá no MOR, para a gente ver direitinho como é que faz isso. Se durante a semana vocês tiverem alguma curiosidade em fuçar lá no site, em fuçar como é que ele funciona, em fazer algumas experiências, se tiverem alguma dúvida, é só me chamar, que eu ajudo vocês a fazer isso. Lá na minha página do YouTube, eu tenho, se eu não me engano, eu tenho uma aula onde eu ensinei a mexer com o MOR direitinho, tá?
que dá também para vocês assistirem, se quiserem tirar dúvida comigo. E aí me manda mensagem e eu mando para vocês direitinho aí as respostas. Tá bom, gente? Professora, Digam. na situação do que a gente pegou o conteúdo sobre o relatório do Porto de Santos, como a senhora citou aí, no nome da... Deixa eu ver aqui. Nome... Nome do autor, a gente coloca Porto de Santos, porque Isso. no relatório lá não tem. Santos Port Authority ou Porto de Santos? Ah, então posso colocar isso então no nome do autor? Pode sim, pode sim. Tá, mas só era essa a minha dúvida, professora. Mais alguma dúvida, gente? Ou pode abreviar, professora, SPA? Pode. Pode colocar SPA. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem treinar, pega o nome, pega aí algum artigo, treina, tenta fazer referência, né? Ele é legal de mexer, ele é um programinha fácil de mexer. Então, pega algum artigo, pega alguma coisa, pega um nome de livro, tenta gerar uma referência, pega uma lei, tenta gerar uma referência. Vocês vão ver, é interessante de trabalhar com ele, ele é bem autodidata, ele é uma coisa bem facinha de fazer, ele é autoexplicativo. E aí, se vocês estiverem treinando, tiverem alguma dúvida, podem me procurar e eu ajudo vocês. Próxima aula a gente vai ter a prova, eu vou entrar às 7 horas, vocês vão estar já com a prova aí aberta, vocês vão estar fazendo a prova e eu vou estar à disposição, tirando dúvidas e ajudando vocês no que for necessário, tá bom? Tá ok, então, professor. Beleza, então? Beleza, Tá então. ok, professor. Então, bom final de semana para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar. Eu vou baixar essa aula assim que ela estiver completa. Já vou baixar, já vou colocar amanhã, eu vou colocar as aulas que estão faltando no YouTube e mando lá para vocês o link lá, como eu tenho feito no nosso grupo. Tá bom? Tá. Professora, só uma coisinha. Na próxima aula é prova, e como eu vou estar impossibilitado, mas eu vou assistir também. Não, eu preciso saber como que fica com relação à sua prova. Amanhã eu vou novamente entrar em contato lá, porque hoje, quando eu fui lá, eu falei, ninguém me deu um feedback ainda. Eu fui dia 13 lá, entreguei todos os atestados, entendeu? Então, você pede para eles mandarem uma comunicação aos professores como que a gente vai ter que proceder com você com relação à prova, tá? Tá bom. Então, você Tá pede ok, então. mandarem uma comunicação aos professores como que a gente tem que fazer, tá bom? Depois me manda teu nome completo lá no WhatsApp, tá? Para eu poder dar uma reforçada com o coordenador. Tá ok, então. Tá bom? Obrigado, boa noite. Nada, boa noite. Jefferson, mudou o telefone, foi? Oi? Cara, eu tô até entrando com esse telefone improvisado aí, porque no acidente meu telefone quebrou, entendeu? Aí eu vou ter que comprar outro chip, fazer isso aí tudo. Ah, entendi, porque eu tava te chamando lá e... Tô sem nada de telefone. Semana que vem que eu vou voltar à comunicação total. Então pede para eles darem uma comunicação aí pra gente, tá? Como que a gente tem que proceder. Tá legal. Ok? Boa noite, final de semana a todos aí. Tá, boa noite. Boa noite a todos. Qualquer dúvida me chame.